Opa! Fala galera! Todo mundo me ouvindo direitinho? Pra gente poder começar mais uma aulinha dos 100 finais que você precisa conhecer. Né? Hoje acho que é a aula de número 5 já. Hoje a gente vai chegar na metade do livro. E vamos falar sobre bispos de cores opostas. O tema da aula passada foi bispo de cores iguais e posições de bispo contra cavalo, né? Aí já pra gente começar, só dar uma revisãozinha rápida, digamos, das principais posições da aula passada, fica aqui já esse primeiro exercício, né? E o que eu quero saber de vocês é, jogando as pretas conseguem empatar essa posição ou não? Eu vou dar aqui um minuto para vocês, para vocês me disserem se é empatada essa posição e se for, qual é o lance para as pretas. Boa tarde, Roberto. Bem-vindo. Aí todas as aulas, elas estão gravadas, né, aqui no canal, tem uma playlist específica, inclusive. Quem perdeu pode assistir sem problemas, viu? Material interessante aí também. O livro em si é muito bom também, eu recomendo. Enfim, terminou o minuto para vocês pensarem. E nessa posição, as pretas conseguem empatar, certo? A posição, jogando o rei D3. A gente vai lembrar que a melhor maneira das pretas defender essas posições, né? Que as brancas estão ameaçando é, tentar avançar o peão, né? Só que elas não podem avançar de imediato, porque senão o bispo vai sacrificar pelo peão e aí ganha o bispo, mas não tem peão para promover, né? Não dá para dar mate com um bispo só. Então aqui o plano das brancas é tentar criar essa troca de bispos, né? Primeiro vai tentar expulsar o bispo da diagonal e depois vai tentar criar uma troca de bispos aqui em C5, certo? É o plano. Aí para evitar que isso aconteça, as pretas têm que estar com o rei em C4 aqui, que aí não dá mais para fazer essa troca de bispos. Por exemplo, rei D3, aí vai, as brancas vão ter que jogar com bispo B6 para tentar fazer a troca, né? Obviamente não pode trocar, porque senão o final de reis e peões é ganho. Então as pretas vão trocar o bispo de diagonal, e, por exemplo aqui para G5, né? Que no momento que o bispo branco sair da posição, por exemplo, vinha para C7, aí o bispo de casas escuras toma novamente o controle da casa de avanço do peão. Aí não vai poder avançar o peão de novo. As brancas jogam bispo D6, né, e o plano é trazer o bispo para C5. Por exemplo, se jogar alguma coisa bem passiva, tipo bispo F2, joga bispo C5, e agora o bispo preto ele vai ter que sair dessa diagonal, né? Ou então trocar e entrar nesse final perdido. E no momento que ele troca aqui para a diagonal, por exemplo, de G3, aí avança o peão, né? E agora não tem mais jeito, né? Joga, por exemplo, bispo D6 e vai promover, né? Não tem muita esperança para as pretas. Por isso que vai ter que jogar rei C4. E agora não tem mais essa opção de jogar bispo C5. E agora as pretas podem simplesmente ficar indo e voltando com o bispo, né? Por exemplo, se bispo C7, joga, sei lá, bispo D4, tenta trocar, aí troca o bispo de diagonal, volta aqui para F6, né? E agora não tem mais jeito. Se tentar trocar o bispo de diagonal de novo, colocando ele aqui em F2, com o plano novamente de avançar, né? Não dá para colocar o bispo em D4, né? Para tentar controlar, porque o bispo controla essa diagonal aqui. Opa, essa diagonal aqui. Então vai colocar o bispo aqui para D8. Controla de outro jeito a diagonal. E aí fica essa dancinha, né?
E as brancas não conseguem progredir. E aí tem essa outra posição chave também, que é bem parecido, né? Só que uma das diagonais é menor. Essa diagonal aqui, de vez de 4 quadradinhos, como estava nesse exemplo aqui, né? Tem 3 agora. Sendo vez das brancas, elas conseguem segurar aqui. Pensei mais um minutinho de novo. As brancas conseguem ganhar ou, ou as pretas têm chance de empate de novo? Essa questão da diagonal ser menor é uma coisa essencial, né? Para esse final. Bispo H6 das brancas. Certíssimo, Yuri. É, aqui as brancas ganham, certo? Aqui as brancas ganham, justamente com o bispo H6. O plano aqui, a primeira coisa, tem que expulsar o bispo preto da diagonal longa. Né? Então, por exemplo, rei H5, tentando fazer a mesma coisa, né? Mantendo essa oposição por trás, sempre atacando o peão. Agora bispo G7, expulsa o bispo da diagonal, porque se tomar entra no final perdido. Bispo D2, tentando entrar na diagonal de novo. Bispo D4, agora manter o controle da diagonal longa. A única opção para as pretas é jogar bispo H6, para tentar impedir o avanço do peão. Né? E agora as brancas simplesmente perdem um tempo com o bispo C3. A única lance para as pretas novamente é bispo F8, novamente tentando se manter na diagonal. E agora as pretas ficam em zug depois de bispo D2, basicamente. Porque agora o bispo preto não pode se mexer, porque essa casa está tomada pelo rei e essa pelo rei e o bispo. Então esse bispo preto não pode se mexer, porque também se ele for para o outro lado, o peão avança e vai para mover. Então o único lance é de rei, né? E depois de rei G4, bispo H6. Né? E agora não tem mais como. O bispo preto vai ter que sair da diagonal ou novamente entrar no final perdido, né? Vai ter que vir, você vai para C5 e aí o peão avança e promove, né? Justamente se tivesse uma casa a mais nessa diagonal, ele não teria que ter tirado o rei e poderia ter ido com o bispo para essa casa a mais, mas como não tem, aí as pretas ficam em zug e vão ter que dar espaço para as brancas promoverem. Né? Então, digamos que essas são as duas principais posições da aula passada, mas tem muito mais coisa que aí só vai ver quem assistir a aula, né? Que ainda está gravado. Então, eu vou colocar aqui logo no nosso final que a gente está para ver hoje. Passar aqui bastantes coisas que a gente já viu. É o final de número 41 de hoje, né? Vamos chegar na metade. Normalmente, quando a gente fala de bispo de cores opostas, né? Um conceito que a gente tem muito é que é empatado, né? O pessoal sempre fala, né? E não é sem razão, né? Porque a gente lembra que existe uma técnica simples, às vezes, de empatar os finais de o bispo de cores opostas, né? Sendo que por ser um final que aparece muito, muito comumente, e por às vezes não ser tão empatado assim, as posições elas são extremamente instrutivas, né? E às vezes realmente dá para ganhar. Muitas vezes dá para ganhar, né? E muitas vezes as pessoas, elas quando estão piores na posição, elas querem cair no final de bispo de cores opostas justamente porque acham que vai empatar. E aí, no momento que a gente conhece as técnicas que a gente vai conhecer hoje,
Aí você vai saber cair nos finais que ganham, né? E saber se guiar nos finais quando você está querendo se defender, né? E está em desvantagem. Então, assim, é extremamente importante. Eu acho que essa aula de hoje só não é mais importante do que o final de torre, né? De torre contra torre. Vamos quase lá, aqui muitas posições de bispo de cores iguais que a gente já viu na aula passada. Aí estamos chegando. Bispo e cavalo. E aí a gente chega no nosso primeiro final de bispos de cores opostas, né? Como eu estava falando, né, é um dos finais mais importantes mesmo, perde só pro final de torre, né? Porque normalmente a pessoa que está na posição inferior, ela tenta se salvar entrando no final de bispo de cores opostas, porque acha que vai empatar, né? Mas vai além disso, né? Primeira coisa é que vai melhorar bastante nosso cálculo, né? Porque é, esses finais permitem uma análise profunda, sem tanta dificuldade, né? Outra coisa é que esses finais têm uma técnica específica, às vezes, que não é tão intuitiva. Então, é aquela coisa mais difícil de você achar no tabuleiro, ali na hora da partida. Então, ter o conhecimento básico você vai poder se guiar melhor nessas posições, né? Navegar essas posições, né? E outra coisa é que conhecer os finais que ganham, os finais que empatam, né? Ele permite que você no meio do jogo você consiga mirar esses finais, né? Os finais que ganham e consiga entrar tranquilamente nesses finais que ganham, né? E, né, a gente vai ver, obviamente, os finais de bispo de cores opostas com poucos peões, né? Mas os conceitos que a gente vai ver hoje também se aplicam, né? Também dá para ser usados nos finais com vários peões no tabuleiro, né? Mas claro que são infinitos, né? Então a gente tem que ver mais os finais básicos. E aí a gente já vai começar com o final com dois peões a mais para o lado que está atacando, né? O lado que está tentando ganhar. Porque com um peão só é mais trivial, assim, não que seja empatado toda vez. Mas vai depender basicamente se o rei e o bispo conseguem controlar o avanço do peão, né? Porque a qualquer momento o bispo pode se sacrificar pelo peão e empatar a posição. E quando a gente tem dois peões não é tão simples assim, né? E com peões dobrados, que a gente também não vai ver diretamente, vai depender da mesma coisa, né? Se Se o lado que está atacando conseguir trocar um dos peões dobrados pelo bispo, o outro vai promover e ganhar, de maneira geral, né? Mas claro que sempre vai depender da posição. Então a gente vai começar com é, essa primeira posição aqui, que é sobre peões na cesta, né? Peões avançados e conectados na cesta, assim, né? Que estão juntinhos. Aí, primeiro a gente vai ver os peões conectados, depois a gente vai ver os peões espaçados, né? Aí a gente começa com o primeiro aforisma, que é o que peões avançados na cesta ganham normalmente, certo? E aqui é importante a gente conhecer o método de vitória para as brancas, né? Então já fica o primeiro exercício. Jogam as brancas e ganham. Qual seria o lance das brancas aqui? E o método de vitória? Aí vou dar 30 segundos para vocês me disserem o lance. Certo? Eu vou aprender a colocar um reloginho aqui na live, mas fica para a próxima. Por enquanto eu vou com o cronômetro aqui manual. É importante notar que não dá para avançar os peões, né? Por exemplo, se você jogar F7, né, o plano de levar o rei aqui para F7 ou alguma coisa assim, simplesmente rei F8 já resolve o negócio, porque rei F7, bispo F7, e agora não tem jeito, né? As pretas simplesmente vão e voltam com o bispo, e aqui não tem como progredir, né? E se tentar avançar o outro peão, o bispo sacrifica pelos dois peões, né? E também empata. Então o lance ele não pode ser um lance de peão. Você tem que evitar ao máximo, atacando, avançar esses peões aqui, de maneira que meio que crie casas fracas e o rei consiga entrar, ou que o bispo consiga sacrificar pelos peões.
Então aqui o método de vitória é bispo B5 cheque. Certo? E agora o rei preto tem uma escolha desagradável, né? E não importa muito para onde ele vá. Se ele for para F8, o plano aqui é simplesmente arrodear pelo outro lado com o rei branco. Então rei D5, digamos que bispo A3, rei C6, bispo B4, rei D7, e agora ele vai conseguir avançar esse peão e promover. Basicamente é isso. Mas, Matheus, não dá por exemplo, depois de rei F8 aqui, o bispo mudar de diagonal para atacar o peão agora? Não dá porque agora ele sai do controle da casa E7. Então o peão ele promove mais rápido ainda, né? Cheque e promove. Né? Então o bispo vai ter que se manter nessa diagonal aqui mesmo e ficar passivo. E se o rei for para o outro lado, for para D8, aí é só rodear pelo outro lado. F5, rei G6, rei F7. E agora avança o peão do mesmo jeito e promove, né? Eu ganho meu mais tranquilo, sem muitos problemas para as brancas. Então aqui a gente conclui que se o bispo estiver por trás dos peões é bem fácil, né, para as brancas. Agora vamos ver uma posição também com os peões na cesta. E o bispo agora está na frente dos peões, então ele está constantemente atacando o peão de F. Como é que as brancas conseguem dar prosseguimento aqui à posição? Novamente jogando as brancas. Vou dar aí 30 segundinhos para vocês pensarem. A gente vai ver que essa posição do bispo é uma posição interessante de defesa quando os peões eles estão mais atrás. Mas nessa situação aqui ainda não funciona, porque as brancas elas conseguem criar uma posição de zug, né, de zugzwang. Então aqui as brancas jogam novamente bispo B5 cheque, né, novamente dando cheque no rei na diagonal. E depois de rei F8, obviamente o rei branco não pode vir para D6, porque caiu o peão, né? Então, ele vem para F5 e agora as pretas estão em zug completo. Porque o rei é privado da casa E8 para voltar e essas casas são controladas pelo peão. Então, se o rei sair, simplesmente E7 e vai promover, mesmo que o bispo troque pelo peão, né? E aqui o bispo branco já controla a casa de promoção. E se tirar o bispo, aí do mesmo jeito, cheque e promove. Então, essa posição de zug deixa as pretas completamente atadas e não tem jeito de segurar a vitória das brancas. Ah, Matheus, então você está querendo dizer que sempre que os peões estiverem na cesta, é empate, quer dizer, é ganho do lado atacante. Não, porque tem uma posição específica, que é quando a gente está falando de peão de torre e peão de cavalo, em que o lado que está perdendo consegue segurar a posição. Né? E não só isso, mas o bispo defensor ele tem que estar na diagonal longa. Então, se fosse esse mesmo bispo e fosse o peão de A e B na cesta, perdia para as pretas. Então, aqui nessa posição, como é que as pretas defendem aqui depois do cheque em C4? Né? A gente vê que o cheque é a maneira inicial das brancas começarem um avanço. Então, como as pretas se defendem aqui nessa posição? Tem duas escolhas, né? Rei F8 ou Rei H8. Qual que vocês acham que acerta? Nessa posição, as pretas têm que jogar Rei F8, certo? Se jogar Rei H8,
aí perde, né? Normalmente a gente é acostumado com as posições de afogado, que o rei fica aí no cantinho e é afogado, mas não funciona. A não ser que jogue. Não, na verdade não funciona de jeito nenhum. Porque vai jogar rei E6. O rei branco, o rei preto quase não tem casa mesmo. Digamos que bispo B2. E aí rei F7, né? E esse peão promove, né? Não tem como você sacrificar esse bispo e chegar na posição de afogado. Então vai jogar tipo algo como o rei D4. Quer dizer, bispo D4. E aí avança o peão e promove, né? Do mesmo jeito. Então aqui joga rei F8. E depois de rei E6, não tem como progredir por parte das brancas. Porque a gente viu naquelas posições, é, que naquelas posições o rei arrodeava pelo outro lado, né? Só que não tem esse outro lado para arrodear, então por isso que as brancas não conseguem fazer progresso. Simplesmente vai e volta com o bispo, e agora não tem o que fazer, né? Porque se você tentar avançar o peão novamente, sacrifica pelos dois peões, e se tentar avançar assim, rei G7 e pronto, acabou, né? Esses peões não conseguem progredir do mesmo jeito. Leve traz o bispo e pronto, acabou. Então, como regra geral, né, a gente terminando o final do número 41, normalmente peões na sexta são ganho, exceto se for peão de torre e cavalo e o bispo defensor estiver na diagonal longa, né? Bem específico, mas é, pelo menos dá para entender a ideia, né? E aí a gente entra no próximo final, que é com peões na quinta, né? Com peões na quinta, é, aí o lado defensor ele tem mais chances de empate. Só que existe um setup específico de empate nessa posição, certo? Então aqui nessa posição, as pretas não estão conseguindo alcançar o setup, que a gente vai ver no próximo exemplo. Então, como as brancas conseguem ganhar essa posição aqui? Novamente vou dar 30 segundinhos. Jogam as brancas aqui nessa posição. Mas se você estiver vendo o vídeo posteriormente à live, né, fique livre para pausar. Nessa posição, as brancas têm dois cheques possíveis, né? A gente lembra que normalmente começa com um cheque mesmo, né? A gente tem bispo B4 e bispo G5 cheque, né? Aí é uma diferença importante entre os dois. Se for bispo B4, na verdade, dá chance para as pretas, né? Não está perdendo ainda, porque depois de rei F7, as brancas ainda podem ter uma chance de voltar ao certo, né? E jogar um bispo E1, que é assim, mas se você já começou errado, provavelmente é difícil você ajeitar esse erro, né? Voltar para a diagonal certa, que seria essa aqui. Mas aqui, depois de, por exemplo, rei D4 tentando arrodear, né, que seria o plano, as pretas conseguem salvar jogando bispo C2, ataca o peão que ficou para trás. E agora depois de E6, porque se jogar novamente F6 tem bispo, tem rei E6, e a gente entra na mesma situação que os peões aí são bloqueados. Joga, por exemplo, E6, né? E aí, rei F6, né? Novamente criando a mesma situação. E depois de E7, com a ameaça de promover, rei F7 e os peões estão bloqueados agora, né? Esse peão aqui está atacado, vai ter que avançar, talvez. E agora fica nessa posição aqui que os peões não vão para frente, né? Dá para colocar o bispo em A4, em E8 e ficar voltando, indo e voltando nessa diagonal aqui, tranquilamente, né? Então, por isso, nessa posição, é importante fazer o bispo G5, certo? Porque nessa situação, quando você dá o cheque com E6, o bispo vai estar controlando essa diagonal. Então não tem como o rei ele vir para aqui para F6 e bloquear os peões. Então, aqui, por exemplo, bispo D7, né? Se jogar rei F7, é a mesma situação, a gente vem para o outro lado, rei D4, digamos bispo A2, porque se novamente tentar atacar o peão por trás, rola o E6, né?
E agora a mudança é que não dá para o rei vir aqui para F6. Então quando ele vem, por exemplo, para G7, aí simplesmente F6 cheque, rei G6, e aqui promove já rápido, né? F7, ameaça a promoção, então não pode tomar o bispo. Rei G7, tem esse bonitinho bispo H6 cheque, né? Que basicamente força isso aqui, né? Então por isso o bispo ele fica na mesma diagonal, bispo A2, e agora simplesmente rei C5, bispo B3, rei D6, bispo A2, E6, e a gente já sabe que esse final aqui é ganho, né? Porque a gente acabou de ver isso. Então não tem esperança aqui para as pretas. E depois desse cheque, se ele vier para D7, é o mesmo princípio, né? Arrodeia pelo outro lado, né? A3, bispo A4 para abrir canto para o rei, bispo F7, rei G5. E aí, finalmente, chega em F6 e vai conseguir avançar, né? Sem muitas dificuldades. Avança. E aí a gente vai avançar o peão para F6 e esse final a gente já viu que é ganho. Então agora não precisa mais pensar, né? Porque a gente já sabe que ganha. Então não tem esse problema. Mas, Matheus, você disse que tinha um setup que empatava. Então a gente vai ver esse setup agora, que é essa situação aqui, ó. De vez do bispo ele está por trás do peão, ele está pela frente. E isso tem uma diferença importante, porque esse bispo ele faz uma função dupla, digamos assim. Porque além de impedir o avanço, né? Porque ele sacrifica pelos dois peões, como ele fazia nessa posição quando ele estava nessa diagonal por baixo, né? Ele também ataca o peão de F aqui. Então isso faz com que o rei branco ele nunca possa sair de perto do peão, né? Porque na hora que ele sair, toma, e acabou-se, né? Então aqui não importa o que as brancas fazem. Por exemplo, depois de bispo G5, rei F7, né? Não é muito recomendável que você coloque o rei na frente do bispo, né? E impeça que, que o bispo tenha essa visão. Então, depois que ele vem aqui para F7, não tem o que fazer, né? Não tem como progredir, porque não dá para arrodear por aqui, porque esse peão está constantemente atacado. Então, rei F4, bispo D7. Mantém o bispo aqui indo e voltando. E as brancas não conseguem fazer progresso, né? Simplesmente. É só manter o bispo nessa diagonal, o rei fica aqui em F7 tranquilo e pronto. Não tem como avançar para as brancas. Vocês têm alguma dúvida até agora? Aí é isso para peões na quinta. Aí quando a gente entra em posições em que o peão está mais para trás ainda, por exemplo essa aqui, que os peões estão na quarta agora, né? Tudo vai depender do quanto as pretas conseguem montar esse setup que eu expliquei para vocês, né? E aqui na situação, é um estudo do Tarrasch de 1921, é bastante interessante para entender que às vezes você não consegue formar o setup na posição que os peões estão, mas você pode formar eles já pensando no avanço dos peões. Então aqui nessa situação, as pretas elas não conseguem colocar o bispo na frente dos peões agora, né? Ele precisa de mais de um movimento. Então eles não conseguem impedir que os peões eles cheguem na quinta. Mas aí as pretas elas se preparam para colocar o bispo na posição em que ele impeça os peões da quinta. Então aqui as pretas jogam bispo C4 com a intenção de trazer o bispo aqui para F7, por exemplo. Então, por exemplo, se ele jogar bispo B5, querendo colocar o bispo aqui em C6, né? Novamente para tentar impedir o avanço, não dá tempo, porque bispo B4 cheque, digamos rei D7, e aí D5, né? E os peões avançam para a quinta, e o bispo agora está numa posição péssima, porque ele não consegue ficar na posição aqui em F7 para impedir o avanço dos peões na quinta, né? Inclusive o próprio rei bloqueia o bispo. Então aqui a gente vai chegar na posição na primeira posição que a gente viu com os peões na quinta, né? Que as pretas não estão numa posição ideal e aí conseguem avançar e colocar os peões na sexta, que a gente já sabe que é ganho, né? Então por isso que é melhor
bispo C4 já com esse planejamento. E aí, por exemplo, bispo G3, e aí bispo, rei C3, rei C6, né? Porque se colocar o rei em E6, agora o rei está bloqueando a chegada do bispo. Então aqui, por exemplo, bispo F4, né, ganha para as brancas. Porque, digamos, bispo B3, não pode avançar o peão ainda, né, porque senão tem um sacrifício. E aí, rei F4, quer dizer, desculpe, rei D3, né, que o rei arrodia para o outro lado, né. Digamos, bispo A2, rei C3, e aqui a gente já sabe como é a situação, né. E o bispo ele não consegue chegar no setup que a gente mostrou. Então, por isso que depois desse cheque, ele tem que vir para C6, né? Se ele for mais para trás, né? Tipo, for para D7, aí avança o peão, né? Avança, coloca o rei em D4 e avança o outro. E, novamente o bispo não consegue chegar no setup. Então, rei C6, novamente tentando impedir esse avanço, né? E agora quando o rei branco tenta rodear pelo outro lado, isso dá tempo do bispo chegar em F7. E agora não tem mais como avançar, né? Mesmo que jogue rei E5, né? Rei D7 e a gente chegou no setup ideal, né? Ele vai conseguir até avançar os peões aqui até a quinta. Mas o, o bispo e o rei, eles estão no ponto para impedir que esses peões na quinta avancem para sexto, né? E fiquem numa posição ganha. Então, por exemplo, D5, bispo G6 não é necessário, eu poderia colocar o bispo em G8, né? Mas bispo G6 já agiliza as coisas. Rei D4, digamos, bispo H7 e E5. E agora que os peões estão na sexta, bispo G8 já dá conta do recado, né? Vai ficar colocando novamente o bispo entre F7 e G8 e empata, né? Só que era preciso conhecer, né, antecipar que os peões eles conseguiriam chegar na quinta, para poder a gente chegar àquele lance do bispo C4, né? E aí a gente tem uma posição específica, né? Normalmente a gente esses peões quando estão da quinta para baixo, né, se conseguir chegar no setup, é empate, certo? Exceto nessa posição específica que o livro chama de a gaiola, certo? Que ocorre especificamente quando é um peão central e um peão de bispo, certo? E quando o bispo defensor está na diagonal longa. A questão aqui é que as brancas vão criar uma gaiola contra o bispo preto e vão entrar numa posição de zug que eles conseguem tomar o bispo, né? É meio maluco falando assim, né? Mas vocês vão ver aqui quando eu vou mostrar o exemplo. É uma posição que é raro de acontecer, mas ela ajuda a gente a conhecer algumas ideias que podem aparecer, né? Então aqui as brancas elas começam a avançar os peões, jogam F4. E aqui as pretas já estão meio que no setup ideal, né? Por exemplo, com o rei em E7, o bispo em G7. Quando eles chegarem aqui na quinta, já está no ponto. Só que nessa posição específica não funciona, por um motivo bem específico, certo? Então aqui, por exemplo, o bispo F8, E4, rei E7, bispo C4, bispo G7 e E5, certo? Aí esse E5 é importante porque agora criou uma barreira. E esse bispo ele está meio que preso, né? Pela coluna de peões. É importante que você não avance o peão para F5, né? Porque agora o bispo fica livre, ele pode ficar aqui em E5, coloca o rei em F6 e fechou, né? Não tem como progredir. Então aqui é importante jogar esse E5. E aí, por exemplo, o bispo H6. Tentando atacar o peão de trás e evitando, né? E evitando que as brancas consigam avançar o rei. Aí aqui as brancas perdem um tempo. Jogam, por exemplo, bispo B3, né? Novamente, se avançar o peão para F5, aí entra no setup ideal e não tem o que fazer. Mas aí perde um tempo, bispo B3. E agora as pretas ficam com uma escolha ruim. Porque perceba que esse rei ele não tem casas assim para ir, né?
Então ele vai ter que fazer um movimento de bispo, né? Senão o rei fica muito longe. Por exemplo, se jogar um rei D7, aí aqui as brancas já vão conseguir infiltrar a posição, né? Acho que F5 já dá pro gasto, né? Não... Joga aqui F6, né? E não tem mais como, né? As brancas vão chegar no setup ideal. Depois de bispo B3, né? A gente viu que tirar o rei não funciona. Qualquer uma dessas casas dá esse mesmo lance, né? Vai jogar F5 e F6, né? Então, bispo G7. E agora o rei branco se infiltra na posição. Joga rei G5. Bispo H8. Novamente, se tirar o rei, cai na mesma situação, né? Na verdade, vai trazer o rei aqui para G6, né? E, por exemplo, se jogar bispo H8, rei H7 ganha o bispo, né? Porque o bispo está preso aqui. E se jogar ele para outra diagonal, aí o nosso plano funciona, né? O bispo não está mais no setup ideal. Na verdade, talvez seja melhor até essa aqui, né? E aí se... Aqui já está muito avançado, né? Não tem como. Aí, nessa situação, depois de bispo G7 e rei G5, bispo H8. Aí, rei G6, rei F8, querendo defender o bispo. Rei H7, bispo G7. E nessa situação, jogando as brancas, né? Faz o que aqui? 5 segundos para pensar. É só perder um tempo, né? Joga bispo C4 e o bispo Caio, né? Bispo caiu. E o bispo de G7 caiu porque se o rei sair, cai o bispo e o bispo não tem casas para ir, né? Assim, só nessa posição específica que dá para as brancas ganharem com esses peões tão para trás ainda. Aí esse aí foi o final de número 43. Aí isso é o que a gente precisa saber de finais de peões conectados. Aí a gente entra nos finais um pouco mais complicados, que são os peões separados. Certo? Normalmente, né, quanto mais separados os peões estão, maior são as chances de vitória para o lado que tem os peões, né? Normalmente essa é a regra de ouro. Aí antes da gente entrar nas posições de vitória, a gente vai primeiro ver as posições de empate, né? Normalmente tem 3 casos de empate principal. Assim, né, tem outras posições de empate, mas as que a gente tem que conhecer assim de cor, né? São 3. O primeiro empate é mais tranquilo, eu não vou mostrar nenhuma posição. É na situação em que um dos peões é um peão de torre errado, né? Que a gente chama o peão da casa fria, né? Que é quando um dos peões é um peão de torre, mas que a casa de promoção é diferente da casa do bispo que está atacando, né? Então, nessa situação, é, basta é mais tranquilo de empatar, né? Basta trazer o rei para o lado desse peão de torre e sacrificar o bispo defensor pelo outro peão, né? E aí a gente sabe que o final mesmo com bispo e peão é empate, né? Porque é da cor diferente do bispo. Mas se por acaso alguém não conhece esse final, por favor, fale nos comentários, né? Que eu posso explicar com um pouquinho mais de detalhes. Mas é um dos finais mais básicos. Então, a gente vai para os outros 2 cenários aqui. Que o primeiro deles é essa posição, que é a posição em que os peões eles são separados por uma única fileira. Né? Uma única fileira separa os peões. E aqui o método de defesa ele é tranquilo. Basicamente, o rei ele tem que ficar nessa posição em que ele defende o avanço dos 2 peões. E o bispo ele tem que ficar na diagonal do peão que está perto do rei adversário. Porque o rei ele vai tentar apoiar o avanço do peão
E aí, você tendo o bispo e o rei controlando a casa, ele não consegue fazer esse avanço, né? Se, por exemplo, o bispo tivesse em E7 aqui, deixa eu tirar esse banco de seta aqui para facilitar. Se esse bispo ele tivesse em E7, aí C7 cheque e C8 promovia e ganhava, né? Então o bispo ele tem que se manter na diagonal, que o rei está querendo promover o peão. Então aqui, digamos que a branca joga em bispo B3, simplesmente bispo F4 e vai indo e voltando. E no momento que esse rei tentar voltar, você pode ficar frescando com o bispo, vai e volta, e vai e volta. E aí, no momento que o rei chega aqui em F6 de novo, para tentar avançar o peão, aí volta o bispo para a diagonal, né? E vai indo e voltando aqui. Então é bem tranquilo. Se tentar avançar o peão, né? Digamos, bispo C5, avança, e avança o outro. Beleza, ganha o bispo, mas eu não consigo ganhar, empata também, né? Então não dá. Aí é bem tranquilo aqui de entender esse final. E aí a gente chega no outro final mais de empate também, que é a situação aqui em que é, o bispo ele controla os dois peões na mesma diagonal, né? Perceba que esse bispo ele corta esses dois peões, né? O avanço dos dois peões ao mesmo tempo. Só que novamente o rei tem que estar numa posição em que ele também consiga controlar, né? Porque se, por exemplo, essa posição tivesse ao contrário, o rei branco tivesse em G5 e o rei preto tivesse em E4, aí ganhava. Ganhava para as brancas, mas a gente vai ver isso no próximo exemplo. Aí aqui basta, não dá para simplesmente ficar totalmente passivo, porque aí é o seguinte, o rei branco ele vai tentar infiltrar, tentar, por exemplo, chegar aqui em D7 para avançar o peão. Aí basta não deixar isso acontecer, né? Por exemplo, bispo D5, bispo F6, não vai deixar o rei avançar. Porque se fizer outra coisa aqui, sei lá, digamos que jogue rei F4 aqui. Aí joga bispo G4, defende o peão. Depois que volta o rei, bispo E6, D7, expulsa o bispo. Esse bispo vai ter que se sacrificar pelo peão. Digamos, não aqui. Digamos que venha pra cá. O bispo vai ter que se sacrificar pelo peão e você ganha com o outro, né? Então dá pra chegar a uma situação dessa. Então por isso que depois de rei D5, rei F6, impede esse avanço. E se o rei tentar chegar em B7, para novamente tentar criar o avanço, aí você tem que estar com o rei pronto para impedir o avanço também. Por exemplo, em D8 aqui. Né? Então, por exemplo, rei C5, rei E7, rei B5, bispo F4, rei B6, e quando ele está em B6, rei D8. Né? Novamente para evitar o avanço do peão. E aí, se voltar o rei, é a mesma história. Volta, volta. Traz o bispo aqui para D7. Acho que talvez, né? Tentar voltar demais, a gente até tenta voltar o rei primeiro, né? E aqui sempre fica evitando que o rei entre, né? E aí seria esses dois os cenários de empate, né? Aí a gente chega nessa posição aqui que as peças ficaram meio trocadas, né? Mas aqui, nessa situação, a gente vai ver agora o método de ganho, né? Aí, basicamente, o método de ganho aqui é simples. Enquanto o bispo protege um dos peões, que é o peão que o rei está atacando, o rei atacante ele vai penetrar na posição e avançar o peão que não está defendido pelo rei, né? E, eventualmente, o bispo vai ter que se sacrificar pelo peão, e aí você ganha usando o outro peão. E é isso. Né? Então, aqui simplesmente F4 já está ganho. Bispo H4 e rei D5, né? O rei vai chegar aqui eventualmente em E7 ou E8 e avançando o peão.
Então, por exemplo, o bispo é 1, rei é 6. É sempre importante, de maneira mais técnica, assim, é impedir que o rei preto se aproxime de alguma maneira. Então você piora bastante a posição do rei preto antes de você avançar o peão. F5, rei D8, F6 e agora já tá ganho, né? Dá até para trazer o rei aqui para F7 primeiro e G8. E agora esse peão avança sem problemas, né? Antes estava ganho também, mesmo que você avançasse o peão antes. Mas, para deixar mais rápido ainda, traz o rei aqui para G8 e avança agora na tranquilidade, né? Porque, digamos que jogue... Sei lá, não tem muito lance, né? Digamos que jogue aqui, né? Ou mesmo, sei lá... não tem muito lance aqui, não tem nem o que fazer para ilustrar. Mas mesmo que eventualmente o rei ele chegue aqui em E7, aí você vai poder avançar o outro peão, né? Então não tem muito problema. E aí a gente tem essa situação em que é, esses peões separados, né? Parece que as pretas já estão ganhas aqui nessa situação, né? A gente tem os peões separados, né? Por duas casas. O rei está bem infiltrado aqui na posição. Então esse cenário aqui ele parece ganho aqui para as pretas já. Sendo que quando envolve peão de cavalo, né? E um peão central, ainda tem jeito de segurar a posição, né? A gente viu no exemplo passado, né? Era uma situação de peões de bispo, né? E essa situação realmente é ganho, na maioria das situações. Na maioria das vezes é ganho, a não ser que seja essa situação aqui que a gente já viu, que empata, né? Então, esses finais de peão de bispo, né? Quando são dois peões de bispo, é ganho, de maneira geral. Só que quando a gente vê peão de cavalo e o peão central, aí pelo fato de um dos peões estar muito perto da borda, aí tem alguns planos que conseguem impedir que o rei controle a casa de promoção. E aí torna o final empatado. Opa. Então aqui, o primeiro lance das brancas rei E2, né? Ele tem que cortar esse peão central, impedir que ele avance para começar, né? Aqui não pode de maneira alguma deixar o rei chegar em D3, em D2 aqui. Porque se ele chegar em D2, ele vai conseguir deixar uma situação. Por exemplo, digamos que jogue aqui, sei lá, bispo G6 aqui. Vai jogar rei D2, tem que jogar bispo H5. E agora tanto o rei quanto o bispo estão ocupados com o avanço do peão de E. Né? E fica livre o peão de B para avançar. E aí esse peão vai promover, né? E se trocar de diagonal, aí promove o outro. Então por isso tem que jogar rei E2. E aí, por exemplo, B3, né? Agora está avançando o outro. E aqui, o que as brancas jogam? Fica aí como exercício. Jogam as brancas. Só tem um lance que consegue empatar a posição aqui. Nessa posição aqui... Opa. Nessa posição, as brancas elas têm que jogar rei D1, independente. Elas têm que controlar a casa C1 para que o preto não consiga chegar nessa casa e faça o avanço do peão. Por exemplo, se ficar jogando, por exemplo, o bispo H7, as pretas jogam rei B2 e vão conseguir trazer ou o rei para C1 ou para A1, né? Então, digamos que jogue rei D1 agora, rei A1 e esse peão vai promover. E se tentar, por exemplo, uma ideia com bispo G6 depois de rei B2 jogar bispo F7, né? Tentando atacar o peão agora, né?
E agora, por exemplo, não pode vir para C1 porque perde o peão, né? E empata. Só que aqui as pessoas têm a opção de jogar rei C2, né? Já que essa casa está livre. E aí, depois de bispo G6 cheque, rei C1. E agora o peão avança e promove também, né? E vai ter que trocar o bispo, toma e ganha com o outro peão, né? Por isso que o rei D1 é importantíssimo, né? E agora rei B4, né? Rei B2 é uma opção, só que rei E6 agora funciona, atacando o peão por trás. E a gente vai voltar para uma posição dessa, vou mostrar direitinho. Aí digamos rei B4. E aí agora as brancas já estão meio que no setup ideal. Faz bispo H7. Rei A3. A ideia é novamente levar o rei para B2. Ou para A2, né? E aí, bispo G6 novamente. E agora, rei B2. Se levar o rei para A2, bispo F7. Né? E o peão está cravado. E aí vai chegar na situação, por exemplo, com o rei B2 que a gente vai ver a seguir. Certo? Aqui, por exemplo, aí joga rei B2, né? E aqui, novamente, esse lance é extremamente importante para as brancas. Certo? Mas eu acabei já mostrando, então não vou, não vou dar tempo para pensar, não. Que é bispo F7. Né? Novamente tentando controlar o peão. Que agora o rei não consegue vir para A1, porque senão perde o peão. Então, rei A2. E aí o rei está cravado, né? O bispo e o peão está cravado. Então basta manter o bispo na diagonal. E aí, rei A3. Agora a ideia é avançar o peão de B. Né? Então, por exemplo, se jogar rei F7, aí joga B2. Vai ter a ameaça de promover. E aí vai ter que jogar, por exemplo, bispo G6. Só que rei A2 e não vai ter como impedir essa promoção aqui, né? O rei não pode vir para C1 e se vier para C2 ele bloqueia o bispo, né? Então nessa posição, para impedir esse avanço, né? Você tem que impedir indiretamente com o bispo F5, né? Vai ser o lance-chave nesse momento crítico. Porque agora se B2, bispo B1. E o rei fica privado dessas casas aqui, né? Aí isso só funciona com o peão de cavalo, justamente porque o rei ele não consegue, ele não tem mais casas aqui para rodear, né? Nas outras situações ele teria. E ele conseguiria chegar aqui nessa casa aqui, né? Só que como o peão é de cavalo, ele não tem esse espaço. E por isso que consegue empatar. Então, acho que tem um... Não, só pra gente revisar as ideias chaves aqui, né? Tem que impedir, primeiro impede o rei de chegar em C1. Depois que ele avança o peão, coloca o rei em D1 para impedir que ele para impedir que ele chegue, né, em A1 e C1, sei lá. Depois de rei B4, aí você pode dar uns tempos. E no momento que ele ameaça, né, chegar em A1 para promover o peão, aí você ataca o peão, né? E se ele tentar vir por A2, aí você crava o peão. E no momento que ele jogar rei A3, querendo novamente avançar o peão, volta o bispo para a diagonal que ele controla a casa de promoção. Porque depois de B2, bispo B1 e não consegue progredir, certo? E aí a gente já vai para outra situação, em que o bispo atacante ele tem controle sobre a casa de promoção do peão de cavalo, né? Na situação que a gente viu, vou voltar aqui rápido, né? Esse bispo ele não tem controle da casa de promoção do peão de cavalo. Aí quando ele tem esse controle, aí o trabalho de defesa ele fica ainda mais difícil.
E aí fica bastante favorável para as brancas aqui nessa situação. Então, vamos aqui ver essa posição aqui, que é de um estudo também. Aqui jogando as pretas. As pretas começaram com bispo F1, né, simplesmente mantendo o controle do avanço do peão de B. E aí, as brancas jogam bispo C5. Né? O bispo ele tem que sair dessa casa D6 para poder avançar o peão de E, né? Porque se você tentar avançar agora, obviamente o bispo cai, né? E não dá tempo de promover, porque tem esse bispo B5 aqui. Então, primeiro esse bispo branco ele sai do controle, ele sai da casa D6 para poder avançar o peão, né? Então agora tem que jogar bispo C4 para impedir o avanço do peão. E agora o que é que as pretas, o que é que as brancas jogam aqui para poder ficar numa posição melhor? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Nessa situação, aí as brancas elas vão se aproveitar muito de situações de Zug, né? Então aqui ele joga é, bispo E3. E agora as pretas ficam na situação em que o bispo estava controlando os dois peões e o rei estava controlando esse peão. E agora ele vai ter que mexer uma das peças e liberar o avanço de um dos peões. Então, por exemplo, se bispo D5, né, aí o peão de B avança. Bispo C4, por exemplo, e aí B6. E agora está mais perto da vitória, né? Bispo D5 impede que o peão avance mais. E agora bispo D2, certo? Que a ideia aqui é colocar o bispo em A5 e sacrificar esse peão depois. Aí vocês vão ver, ó. Por exemplo, rei C6, bispo A5. O rei não pode vir atrás do bispo porque não dá tempo. Por exemplo, E6, rei toma, E7 ameaça a promoção, bispo C6 é única e B7. E agora o bispo fica sobrecarregado, né? Vai ter que se sacrificar por um dos peões e o outro promove. Então aqui, rei D7 impede o avanço do peão. E agora, E6 cheque. E depois que vai é obrigado a tomar de bispo. E depois do B6, do B7, aí fica claro, porque o bispo tem que estar em A5. Para tirar essa casa do rei. E agora esse peão ele não dá pra ser capturado. Eita, que meu computador tá descarregando. Vamos não vamos cometer o erro de cair a live. Pronto. Caiu! Meu computador descarregou sem avisar. Mas estamos de volta novamente. Acho que não foi tanto tempo não, foi 5 minutos. Aí depois eu junto os dois vídeos aí pra gente pra gente continuar. Esperar a galera entrar de novo aí. Ô, coisa.
Voltamos de novo. Teve uma quedinha rápida. Opa! Caiu aqui que o todo descarregou. Não deu aviso prévio. Mas é a segunda vez que eu cometo esse erro. Vou me ajeitar nisso aí. Enfim, eu vou só dar um tempo pra galera entrar de novo, mas tá indo tudo certo, né? Vou esperar um tempinho aqui pra quem tava assistindo poder voltar. Ou não, a pessoa pode ter desistido também, né? Faz parte. Enfim, vamos voltar aqui ao que eu estava falando, nem lembro mais. Mas basicamente, o computador esqueceu de dar aviso de bateria e ele simplesmente descarregou sem motivo nenhum. Mas não cometerei esse erro uma terceira vez. A gente viu que chega na posição de Zug aqui, né? E aí a gente estava vendo o primeiro exemplo, né? Por exemplo, se bispo D5. Não, a gente viu o outro primeiro, né? Se bispo D5, B5, bispo C4 ataca o peão, vem. E agora a gente traz o bispo para A5, né? É o nosso plano. Quando chega em A5, aí a gente pode sacrificar o outro peão. Porque depois que toma de bispo, B7 e o rei não consegue chegar no peão. E o bispo também não consegue chegar no peão. Aí isso é uma grande diferença da posição anterior, porque o bispo defensor ele não controla a casa de promoção, né? Diferente da posição anterior. Então esse tipo de estratégia não era possível no exemplo anterior. Então aqui, indo para outra situação, né? Por exemplo, bispo B5, permite o avanço novamente do peão. E6, C8, e aí rei E5, com a ameaça de trazer o rei para D6 aqui, né? E ajudar o avanço do outro peão também. Aí rei E7, bispo G5, rei E8, rei D6. E não tem muito como parar, né? Atacou o peão. E7. E agora o rei e o bispo vão ter que estar constantemente de olho nesse peão aqui, né? Bispo D3. Agora esse peão está protegido pelo nosso bispo. E rei C5. E agora vai apoiar o avanço do outro peão. Opa, acabei vindo demais. Calma aí. Pronto. Rei C5, D7, rei D7, B5, B6. E aí, rei D4 e as brancas vão fazer o mesmo plano que a gente viu anteriormente. Vai trazer o rei para F6 e vai trazer o bispo para A5. Sacrificar esse peão e avançar o outro. Vai ser isso, a mesma coisa. Rei D8, rei E5, leva o rei para F6. Não precisa ter um cálculo concretozão, né? Você basta entender o plano. Rei G7, rei F8 e agora pronto. Traz o bispo para 5 e finalmente B7 aqui já ganha, né? Não precisa nem sacrificar o peão, porque já que o rei e o bispo estão de olho na casa de promoção, aí basta avançar o outro peão. E não tem como parar, né? E aqui ganhou. Então vocês veem que quando a gente trata de peão de cavalo, se o nosso bispo controlar a casa de promoção, é mais fácil, né? Se não for assim, ainda tem algumas chances de empate para o lado que está defendendo. E aí a gente chega nessa situação
Ah, não, aqui é a mesma coisa, só, só uma revisão. É, como a gente falou, né? Quando o bispo ele sai do controle de um avanço de uns espiões, você avança, né? Bispo C4, avança de novo, e aí traz o bispo aqui para A5, né? E aí consegue esse sacrifício, só para relembrar mesmo. E aí a gente está perto de terminar, a gente está no final do número 48, que aí a gente trata do último tipo de peões que estão afastados por duas fileiras, que é quando a gente tem peão de torre, né? E aqui, nesse caso, o lado que está defendendo, ele consegue defender com mais facilidade, né? A gente lembra que peão de torre, de maneira geral, tem mais chances, né, para defender. E aqui não é diferente, né? Aqui basta tomar um pouco de atenção. Né? Percebendo que esse final de torre, esse peão de torre, ele é um peão da casa certa, né? Da casa quente que chamam, né? Que a casa de promoção é a mesma do bispo. Então ele não é tão simples de empatar quanto a gente pensa, né? Não é tipo levar o peão para A8, quer dizer, o rei para A8 e ficar lá, né? Não é assim. Aqui a questão é só impedir o rei branco de se infiltrar na posição. Então, por exemplo, aqui jogando as brancas jogam rei F5, né? E aí, rei E7, impede as brancas de invadirem. E é só isso mesmo. Aqui dá até para deixar o rei branco chegar em E8, não tem tanto problema. Mas a gente não quer que chegue a esse ponto. Então, rei E7, rei E5, aí bispo B8 cheque, né? E força o rei a voltar. D4, rei A7 cheque, quer dizer, bispo A7 cheque. E aí volta o rei para D6 de novo. E aqui não tem como as brancas fazerem progresso na posição, basicamente. E não dá para tentar trazer o rei por dentro aqui, porque tanto o rei quanto o bispo controlam essas casas, né? Então basta voltar com o bispo, qualquer coisa. Então aqui é um empate tranquilo, né? E a última coisa que a gente vai ver são os finais que envolvem peão separado por três fileiras, né? Por três colunas, quer dizer. Que aí são os três últimos finais aqui. Aí primeiro vamos ver esse aqui, que é um peão de cavalo e um peão de bispo, né? E aqui basicamente ganho praticamente ganho para as brancas, certo? Nessa posição aqui. Aí vocês sabem me dizer o método de vitória para as brancas, né? Na verdade não é tão ganho assim, sabe? Na verdade não é tão ganho assim. É, tem mais chance de vitória, mas não é ganho. Nessa situação específica é empate, certo? Quanto mais o peão de cavalo tiver para frente, maior a chance de empate, certo? Então aqui é recomendável que você não avance muito o peão de cavalo nessa situação. Aí aqui o método de vitória para as brancas, de tentar vencer, é tentar arrodear o rei branco pelo lado aqui. Esse é o método de vitória. Então as peças não podem deixar as brancas fazerem isso. Basicamente é isso. Então aqui as brancas começam com rei F3. E aqui as peças já tem que parar o avanço de imediato com rei G5, certo? É bem instrutivo se você fizer outro lance, por exemplo, bispo C7. Aqui as brancas já ganham, incrivelmente. Eu vou mostrar logo o que acontece se não deixar. Se não deixar, joga rei G5, aí rei E4, ele tenta o avanço pelo meio, e aí volta o rei para F6, rei D5, por exemplo, o bispo G3, e aí não pode deixar ele chegar aqui, né? Então, rei E7. E se tentar avançar e chegar em A7, aí volta o bispo aqui para B8 e impede esse avanço. Então não tem jeito de fazer progresso. Se voltar o rei, aí volta o seu rei também, né? Dá pra voltar o bispo. Volta. E no momento que tentar entrar novamente em G4, rei G5 e não passará, né? Mas aí o que acontece, principalmente se você jogando de brancas, né? Se jogar, por exemplo, bispo C7 aqui nessa posição e deixar o rei vir, aí agora as brancas ganham, simplesmente, certo? Porque
consegue infiltrar. Rei G4, bispo B8, rei H5. E agora, bispo F4 tenta impedir o avanço do rei, né? Se tentar trazer o rei aqui sei lá, pra G7, aí você consegue trazer o seu rei pra G5 e vai avançar o peão, né? E aqui não tem como muito parar esse avanço, né? Porque se tentar parar com o bispo, aí tem uma maneira até tática aqui, né? Porque joga F6 direto, né? Depois que o bispo toma, rei F5. E o bispo ele não consegue mais controlar essa casa, né? Porque o rei controla. Também interessante, né? Então o bispo F4. E aí, bispo C8. E as pretas ficam em zug, né? Porque o bispo vai ter que permitir que o rei avance. Por exemplo, se jogar rei G7 agora, a gente entra na mesma posição que eu acabei de mostrar. Rei G4, bispo B8, rei G5 ameaça o avanço do peão. E depois de bispo E5, F6, né? Bispo toma e rei F5. E agora não tem mais jeito, né? Vai promover. Então aqui é obrigado a dar espaço para o rei. Então volta, rei H6, bispo F4 cheque, rei H7, bispo volta para B8, rei G8 e eventualmente o rei vai chegar, certo? Aí bispo D6 é uma outra tentativa das pretas de impedir o avanço, né, do rei. Só que com o bispo E6, novamente as pretas entram em zug. E o bispo é obrigado a voltar a B8 de novo, porque, por exemplo, o bispo não pode sair dessa diagonal, então se, por exemplo, rei E7, aí rei G7, e aí esse peão vai avançar. Né? Digamos, bispo E5 e rei G6, e esse peão vai avançar. Né? Esse rei está sem casas, e o bispo tem que se manter nessa diagonal. Então, por exemplo, bispo B8 e bispo C8, agora defendendo esse peão, e agora porque não pode avançar, né? Se avançar, toma o bispo, né? E até que, assim, né? Nessa situação ganha também, né? Mesmo sacrificando o bispo, porque ele tem esse cheque, rei G8, e agora não tem como impedir os dois peões, né? Então acaba dando certo, mesmo com sacrifício de bispo. Mas eu prefiro manter meu bispo é, por via das dúvidas. Boa tarde, Wendel, cara, tudo bem? A live deu uma caidinha, que meu computador descarregou, mas a gente tá voltando. Então, bispo B8, rei F8, bispo D6, rei E8, bispo E5, e não tem mais como parar, né? Esse rei vai chegar em C8, esse peão vai promover, o bispo vai ter que se sacrificar pelo peão, rei toma, e aí ganha com o outro peão, né? O mesmo método que a gente já viu, né? Bispo D... Rei D7, bispo F4, rei C8 e aqui acabou, né? Então por isso que naquela posição do comecinho, né? A gente não pode deixar o rei avançar de jeito nenhum. Chegou em F3, já corta com o rei G5. Porque agora não tem como as brancas fazerem progresso, né? Volta pra cá e volta pra F6. E repete a posição. Então, a gente vê que existe um método de empate aqui, mas que as pretas podem se complicar facilmente, né? Não é tão tranquilo. Só porque é bispo de cores opostas. E ainda pro final de número 50, né? A gente vai oficialmente chegar na metade do livro. A gente tem a mesma posição, só que o peão de cavalo ele tá uma casa para trás, né? Tá na sexta. E nessa situação ainda tem chance de empate também, certo? As pretas ainda conseguem com a técnica correta. Então aqui, normalmente dá um tempinho para vocês pensarem. Jogam as pretas. Qual o lance aqui para as pretas aqui? A verdade é que vários lances funcionam, certo? Então aqui no, no estudo, que foi na partida ou foi no estudo? Deixa eu ver aqui. Foi de um estudo. Nesse estudo aqui, jogou o bispo B7, certo? Já controlando essa diagonal longa.
rei G3 e rei F5, né? Pode ser por outra ordem, né? Dava pra jogar primeiro o rei F5 e depois o bispo B7, dá no mesmo, né? Então, rei F5, rei H4 e aí rei G6. Né? Você não pode deixar o rei arrodear, mesma situação, né? Novamente, ó, se por exemplo jogar bispo F3, né? Ainda tem chance, né? Rei C7. Aqui era a última chance de jogar rei G6. Mas se não jogar, volte o bispo para B7, sei lá. Deixando o rei avançar. Rei H5, e agora, babau, perdeu. Porque o rei vai fazer todo aquele circuito e usar aquelas mesmas ideias de Zhuge-Zhuang. Por exemplo, voltei demais, calma aí. F3, bispo, pronto, bispo B7, rei H5. Por exemplo, rei, bispo C6, rei H6, bispo B7, rei G7, rei E6 tenta impedir. Mas esse rei, ele não vai poder ficar muito longe desse peão, né? Aqui é o máximo que ele vai. Então depois de rei F8, não dá pra levar o rei pra D7. Porque aqui vai avançar, né? Então vai jogar bispo C6, tentando impedir esse avanço do rei. Só que novamente a gente já conhece, né? Tem uma tática de Zug, né? Com o bispo E5. E agora novamente esse bispo ele não pode sair dessa diagonal, não pode vir aqui para D7 porque o peão vai promover. Então ele tem que jogar bispo B7 e voltar o bispo, né? E aí rei E8. E novamente o rei vai eventualmente chegar aqui em C7 e avançar o peão, né? Então por isso, rei G6, não pode deixar o rei se aproximar. Rei, H4, rei G4. E aí, bispo C8 novamente jogando o rei para trás, né? Rei F3, né? Aqui tentar sacrificar o peão não funciona, certo? Porque bispo toma F5, rei F4 e o bispo volta a tempo, né? Ele volta por C8. Naquela situação, o peão estava em B7, então o bispo ele não podia vir para C8. Então ganhava, mas aqui ele pode voltar para C8, né? Então por isso, depois de bispo C8, o rei volta para F3. E aí, bispo B7 e rei F5, né? Novamente não pode não pode deixar o rei vir pelo centro também, né? Rei D4 e aí rei E6. Não pode deixar o rei vir pelo centro. Bispo E5, tentando abrir espaço para o rei eventualmente entrar aqui. E aí, rei F5 já dá pro gasto, né? Porque se tentar vir aqui, a única casa que ele tem é D6. Então, rei E6 já impede, né? Então, apesar de parecer muito ganho para as brancas, as pretas ainda conseguem segurar, né? Só que na situação em que o peão de cavalo ele está ainda mais longe, se ele estiver na quinta para trás, aqui nessa situação aqui está na quarta, aí não tem jeito, né? Aí realmente as brancas estão ganhas aqui nessa situação. Então, como é que as brancas podem ganhar aqui nessa posição? Vou botar aqui. Tenta me dar um plano aí para as brancas. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode avançar o peão de o peão de cavalo na doida, né? Porque senão a gente vai chegar nas posições que a gente já viu anteriormente e aí a gente sabe que empata, né? Tem chance de empate. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar direito nosso bispo, né? Então aqui ele traz o bispo aqui para E7, tirando o bispo de longe do rei preto, né? Aí aqui tem algumas opções para as pretas, certo? Primeiro, se tentar atacar o bispo, digamos rei E6, bispo D8, né? E agora digamos que volte para D5, impedir que o rei branco avance. Aí você pode começar a avançar o peão. B5, bispo C8. Se por exemplo o bispo D7 atacando o peão,
B6. E as pretas estão muito longe, então o rei branco ele vai conseguir entrar por aqui. Então por isso que a gente pode fazer esse avanço. Bispo C8. E aí nessa situação dá até para fazer o F5, né? Porque aí o bispo fica sobrecarregado, né? O rei está longe dos dois peões. Então se tomar um, ele se promove. E se tentar trazer o rei para perto, avança o outro, né? E agora esse bispo está na posição que ele protege os dois peões. Então, bispo C8, por exemplo, bispo C7, já começa a defender esse peão aqui. Ao mesmo tempo que impede o avanço do rei preto, né? E essas casas aqui ficam controladas. Digamos que rei E6, né? Se jogar bispo D7, tentando atacar o peão de novo, aí D6, B6, bispo C8 precisa controlar a diagonal. E novamente F5, né? Porque o rei está longe dos dois peões. Mas aí, se rei E6, rei D4, e o rei ele vai conseguir infiltrar pelo centro. Não tem como parar que ele entre aqui, né? Ele vai chegar aqui em A7 e vai conseguir promover o peão. Justamente por esse peão estar na quinta, né? Se ele estivesse na sexta, como no exemplo anterior, aí o rei não tem esse plano, né? Aí é justamente por isso que a gente não pode avançar, não pode avançar o peão tanto, né? Aí isso a gente viu com o rei E6. Agora, por exemplo, se bispo F5, né? Impedindo que o rei avance. B5 novamente. Bispo C8, bispo D8. E a gente tem o mesmo plano, né? Rei E6. E como chegou em E6, né? Rei D4. E a mesma coisa. Vai chegar em A7. E se tentar impedir, a gente avança esse peão aqui e dá suporte a ele, né? Por exemplo, rei D6. E agora, como ele está tentando apoiar aqui, né? A gente não pode avançar esse peão ainda. E a gente traz o rei para E4. E aí a gente tem esses dois planos. De avançar o peão de F ou de trazer o rei para o outro lado, né? Meio que um driblezinho, né? Então fica essa primeira lição que, assim, não dá para decorar esses lances, né? Mas o que a gente pode aprender é de não ter pressa, né? Melhorar as peças ao máximo antes de avançar seus peões. Isso é uma dica muito importante para fim de jogo de maneira geral, certo? E aí a gente vai para a linha principal, que é depois de bispo D7, né? E aí, novamente, a gente traz o bispo para D8, né? Parece um lance estranho, mas é justamente antecipando esses dois avanços de peões aqui. E também, nessa situação, se a gente já tentar trazer o rei... Na verdade, dá para vir por aqui, né? E a tentar trazer o rei por aqui, o rei preto vai conseguir chegar em E6 com o tempo no bispo, né? O bispo vai ter que sair e aí as pretas vão conseguir chegar mais rápido. Então a gente já adianta essa manobra com esse bispo D8 aqui. Então agora rei C4, tentando tomar proveito do peão. E bispo A5, né? Defendendo o peão, né? Porque se voltar para cá, aí a posição repete, né? Então traz o bispo para A5 mesmo. Meio estranho, né? Mas funciona. Rei D5 e rei F3 e agora vai tentar fazer o avanço pelo outro lado, né? Como a gente já viu, arrodeio, né? Bispo C8, tentando entrar na diagonal longa. Rei G3, rei E4. Agora atacando o peão, né? E aí tem que voltar o bispo para C7, para ficar defendendo esse peão, para poder o rei poder avançar, né? E aí rei F5 para tentar impedir que o rei branco avance. Se jogar, por exemplo, o bispo D7, tentando controlar esse peão aqui e o avanço desse, aí não dá certo porque o rei já consegue chegar com facilidade, né? Rei H4, rei F5, rei H5. E aí vai fazer aquele esquema de arrodear lá por trás e apoiar o avanço desse peão. Então por isso que rei F5 é forçado, para impedir o avanço do rei. E aqui entra o momento de drible, né? Agora a gente traz o rei para F3, para trazer ele pelo meio de novo.
Agora o rei preto não tem essa casa. Então, bispo B7, rei E3. E agora o rei preto vai ter que permitir o avanço do rei branco por aqui. Ele não consegue chegar em D5 agora. Então, bispo C6 e rei D4. E eventualmente ele vai conseguir fazer o B5, rei B6, rei A7 e avançar o peão por aqui. Enquanto esse bispo toma conta desse peão. Né? Então é bem instrutivo também. Que assim, é ganho, mas você também não pode ter pressa. Você vai, começa um plano, e no momento que você tem esse plano impedido, o outro plano fica disponível. Então é só lembrar que você tem esses dois planos, que é trazer o rei. Vou botar aqui para o começo. Os dois planos que é trazer o rei por aqui ou por aqui. Né? Porque tem espaço entre os peões. E aí, a gente vai para a última posição de hoje, para a gente terminar a aula, que é com peão de torre, né? Os peões que são separados por 3, mas é peão de torre. Sendo que aqui, na outra, quando era com duas colunas, né? O empate era tranquilo. Aí agora já fica perdido, na verdade, para as pretas. Porque tem muito espaço por aqui. Então, como tem muito espaço por aqui, as brancas conseguem avançar tranquilamente. Então, por exemplo, rei D3, né? E, sei lá, rei F4. Se você tentar esperar com o bispo B6, também não funciona. Rei E2, bispo A7, rei F3 e etc, né? E vai conseguir trazer o rei, né? Então, rei F4 tentando, rei F4 tentando impedir o avanço, só que rei E2 e ele vai vir por aqui mesmo. Não pode trazer o rei tanto, porque esse peão avança, né? Então o rei ele sempre fica meio que preso por esse peão de E. Então, bispo B6, rei F1, rei A7, rei G2, rei B6. Se novamente tentar trazer o rei, E5 perde, ganha para as brancas, né? Vai conseguir trazer para E6 e fica bem tranquilo. Bispo B6 e rei H3, né? E aí, as pretas podem ainda tentar, né? Jogar um bispo F2 e evitar o avanço. Só que aqui a gente já viu, é só perder um tempo com o bispo, né? Bispo B7. E agora não tem muita escolha, né? Porque se tirar o rei, né? Na verdade, a melhor escolha é tirar o rei, né? A linha principal. Se jogar bispo B6, quer dizer, deixa eu voltar aqui, tá na posição errada. Pronto. Se jogar bispo B6, aí rei H4 e o rei consegue, né? Então eles tentam rei G6. E aqui não pode avançar E5, porque se avançar, não dá para avançar para E6 agora, porque o bispo ele não está aqui em D5, né? Para proteger o peão. Então ele se aproveita disso. Só que depois de rei G5, aí as brancas vão fazer o que a gente chama de triangulação, que é tentar criar uma posição, a mesma posição, só que com a vez do outro oponente. Então aqui ele joga, por exemplo, bispo C6, rei F4 e bispo D5. E agora a gente chega nessa mesma posição aqui, né? Só que depois de E5, agora o bispo controla, né? Então se jogar rei F5, E6. E se rei E5, né? Avança o peão, né? Então o rei fica preso pelo peão aqui, né? E aí você vai simplesmente trazer o rei pro outro lado agora, né? Demora, mas dá certo. Então, como é que tem uma travadinha? Deixa o meu programa voltar a funcionar. Pronto. Então agora ele joga com o rei E3, permitindo que o rei avance. Rei H4, rei E5, rei H6, rei F6. E aí uma segunda barreira, digamos assim, né? Novamente o bispo impede o avanço do rei, junto com o rei preto, né? Só que, simplesmente bispo B7 e segundo o Zugzwang, né? O bispo não pode se manter nessa diagonal. Vai ter que voltar para 7. E aí, rei H6. Bispo B6.
rei H7, bispo D4, rei G8 e bispo C5 novamente tentando impedir o avanço das brancas. Então, o que a gente faz? Vocês já devem estar careca de saber. Bispo D5, né? Perde um outro tempo com o bispo. E pronto. E agora, novamente, as pretas ficam presas, né? Tem que se manter nessa diagonal. Então, ou mexe o rei, ou volta o bispo para A7, permite o rei F8. Aí joga rei E5, por exemplo, e rei F7. E o rei vai conseguir vir, né? E aí, rei D6, né? E novamente... É... Aqui nem precisa vir para E8 agora. Dá pra vir por F6 mesmo. E agora vai conseguir avançar esse peão, né? Mas rei A8 também funciona, né? Trazendo o rei aqui para B7. Mas enfim, no exemplo ele faz rei F6, bispo D4, rei F5 e agora esse peão ele conseguir avançar, né? Bispo B6, né? Porque, novamente, a mesma coisa, né? Não dá para manter o bispo nessa diagonal, porque vai fazer o A7, né? Então, bispo B6. E aí, bispo A8, né? A gente não vai avançar o peão primeiro e perder nosso bispo. Então, bispo A8, bispo D4 e bispo B7 entra no quarto zugzwang, que é a posição, né? Ele não colocou logo o bispo em B7, justamente para quando o bispo voltasse para a diagonal, eu jogasse bispo B7 nessa situação, né? E agora não tá para controlar os dois peões, né? Bispo A7, E5, E6. Né? E aqui a gente já entendeu. Traz o bispo para C8, defende os dois peões. E aí, o rei vai chegar em B7 aqui sem problemas. E as brancas ganham. Metade dos lances da partida só nesses dribles. Exatamente. Mas o importante é porque você não precisa calcular tudo, assim. É entender o plano. Você entendendo o plano, aí dá pra ir. 50 lances na frente você entende. O mais importante é você não fazer os 50 lances sem movimento de peão e empatar, né? Mas aqui dá certo, é muito drible. Enfim, então nessas posições com peão de torre, é, é simplesmente aquele plano de trazer, e quando você for impedido, coloca as pretas em zug e continua avançando. Né? Mais tranquilo. Só que perceba que aqui o exemplo ele vai até o lance 26, né? É bem longo, mas é bem instrutivo também. O mais importante é entender o plano. Né? Então, depois de tudo isso, vamos para as regras principais, assim, né? Regras principais. Para defender, o rei, ele normalmente tem que proteger o peão central, enquanto o bispo bloqueia o peão mais de flanco, né? O peão que está mais ao lado. E o rei ele tem que ficar bloqueando o caminho do outro rei. Né? Para o lado que está atacando, o rei tem que penetrar a posição para vencer. Né? E aí ele tem duas opções, né, principais. Que é ir pelo lado dos peões, né? Ir pelo flanco, ou ir entre os peões. Né? Tem essas duas opções de rotas. O plano mais frequente é ir arrodeando, né? É ir arrodeando. Aí você precisa criar essas posições de zug e fazer essa caminhada longa pelo lado do tabuleiro. Normalmente a penetração do rei é vencedora, né? Apesar de não ser garantida a vitória, como a gente já viu em uma das posições. Principalmente quando os peões de cavalo já estão muito avançados, né? E aí, quanto mais avançado está o peão central, mais fácil é para o lado que está atacando ganhar, né? Quanto mais avançado, maiores as chances do lado que tá vencendo, né? Do peão central, né? Não do peão de cavalo. E aí, quando a gente tem os peões separados por duas fileiras, né? Quando são dois peões de bispos, normalmente ganha, como a gente viu no primeiro exemplo. Quando é um peão central e um peão de cavalo, normalmente é empate, a não ser que o peão de cavalo esteja mais para trás, né?
Ou se o bispo atacante tiver controle sobre a casa que promove. E se for peão central e peão de torre, né, é empate, né, como a gente viu na posição anterior aqui. Cadê? Cadê a posição que eu mostrei? Pronto, aqui, né? Nessa posição aqui é empate, quando tem duas fileiras e é peão de torre. Mas quando é três fileiras e é peão de torre, aí ganha. Pra vocês verem, né? Que pode reconhecer os planos, né? E se for peão de cavalo, né? As chances de empate aumentam se o peão tiver muito avançado, né? Como a gente viu nesses exemplos aqui. Nesse e nesse exemplo. Mas quando está mais para trás, aí já ganhar já se torna bem possível. E como a gente falou agora, se for peão de torre, com o peão central, se for três fileiras, aí a gente já tem um planozinho de arrodear e ganhar. Né? E se os peões forem separados por quatro fileiras, aí é ganho, independente, certo? Não precisa nem mostrar. O plano é tranquilo, o rei passa entre os peões e ganha. Enfim, é bem interessante mesmo esses finais de bispo de cores opostas. Não é tão empatativo quanto as pessoas pensam, né? E é isso. Aí, quem não conseguiu assistir a aula toda, eu vou deixar as duas lives, né? Ficou duas partes por causa do por causa da queda do computador aqui, não foi da energia, da bateria que descarregou, né? Vamos ser sinceros. Sim. E aí eu vou deixar as lives para quem quiser ver. E aí quando eu puder baixar as lives, aí eu vou baixar e juntar. E aí eu coloco o vídeo delas juntas logo, para quem quiser ver no take só, né? E é isso, vocês têm alguma dúvida? Acho que nem todo mundo viu todo, né? Então, acho que dá pra gente depois dar uma revisada, né? Aí no próximo aula, né, próximo sábado, a gente vai entrar nos finais mais complexos, né, e mais interessantes, que é o final de torre contra torre, né? Que aí é o final assim que dizem que quem domina o final de torre, quem assistir bem as próximas aulas, sobe 100 pontos de rating, né? Quem falou isso é o Cortinói no livro dele de final de torre, né? Quem lê o livro ganha 100 pontos de rating, assim, já só de ler o livro. Então, fica aí a expectativa para a próxima aula, né? E a gente chegou na metade do livro, né? Coisa boa, muito bom. E aí já vamos pensando aí no próximo livro que a gente vai estudar, né? Então, se a gente chegou na metade com 5 aulas, a gente tem mais 5 aulas pela frente, né? Vai ser 10 aulas total aí pra gente fechar o livro. E é isso, galera. Espero que tenham gostado, né? Compartilhem aí a playlist com os amigos. Se tem um amigo aí que é muito capivara, não sabe jogar xadrez ainda, tem a playlist que ensina a jogar xadrez, pro cara não ter desculpa, né? E é isso. Boa tarde a todos, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.